Como é que você está se sentindo? Tô me sentindo bem. Certo. Perceba se existe alguma tentativa de qualquer outra energia em volta da gente que esteja querendo participar de alguma maneira. Acho que sim. Então deixamos ela se manifestar na nossa frente e pergunta qual é a participação, o interesse dela. Eu acho que é expandir alguns conceitos que estão bloqueados mentalmente. Uhum. Em ambos, na gente e Sim, nela, e nessa consciência. Certo. Quais são esses conceitos? eu não consigo ler ainda. Eu sei que Ok. tem que estar muito perto, mas eu não consigo ler. Eu sou muito travada por algumas coisas. Ok. Então, o primeiro conceito a trabalhar é esse programa de que eu sou travada. Perceba no mental e dissolve ele. Respira fundo e vai se equilibrando. Ok, sente-se equilibrada. Sim, Perceba se ainda está no nosso espaço alguma presença que queira se comunicar com a gente. agora eu não sinto. Perceba se em volta, fora desse espaço nosso, existe alguém querendo participar. Agora não. Ok. Ou eu não consigo mais acessar. Fica claro e nítido você modulando as suas frequências. Se há algum interesse de tentativa de comunicação, Eu consigo sentir uma frequência. certo. Meu corpo, inclusive, consegue sentir de uma forma muito intensa. Leia em vibração. Qual é a informação que passa dessa frequência vibracional? Ela passa um sentimento de completude. É como se fosse uma sensação de abundância, só que em todos os aspectos da vida. É uma sensação de acolhimento, de que tudo, absolutamente tudo, é abundante. O ar, qualquer coisa que possa existir, qualquer área da vida, todos os aspectos, inclusive os mentais. Ela está ligada a um mantra que você realizou recentemente. Não necessariamente é uma energia que está sempre acessível e que está sempre muito próxima. Só que percebo eu que não que me nego a vê-la algumas vezes por conta de alguns bloqueios, mas ela está sempre disponível. Certo, então perceba e me descreve como ela atua no teu cotidiano. Ela atua, na verdade, ou não atua em vários aspectos, ou não atua também em vários aspectos. Se ela atua ou não atua, independente de qual seja o aspecto da minha vida, ou da vida de quem quer que seja, está ligado à permissão. Quando você permite que uma energia atue, independente até de qual seja, ela vai atuar na sua vida. Mas se você bloqueia, muitas das vezes inconscientemente, eu sei que eu tenho muitos bloqueios que foram impostos a mim quando eu era pequena ainda. Acabam bloqueando essa energia, como se fosse uma pedra no caminho que impede o fluxo das coisas fluindo. Uhum. Então vamos até essas pedras. São várias pedrinhas que constituíram uma pedra maior. Então, viram uma pedra de várias pedras. Perfeito. Veja quais são as pedrinhas mais importantes para você receber as informações e ler as Ah, energias envolvidas. tá bom. Então, eu vou falar o que eu consigo captar dessas pedras, que será mais de uma coisa. Sim. O primeiro ponto é a crença limitante de que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, requerem algum tipo de esforço ou algum tipo de sofrimento, porque se não existe aquele esforço que chega a doer, não é possível. E não necessariamente. As plantas elas não precisam se esforçar para simplesmente nascer, isso é natural. Então tudo que segue o fluxo natural das coisas, naturalmente já tem isso, que não segue o fluxo, bloqueia e impede que o funcionamento de tudo, como deveria ser, aconteça. Uma outra limitação é a crença de que eu não mereço determinadas coisas na minha vida. Eu não mereço a abundância, eu não mereço a felicidade, eu não.
mereço algumas coisas específicas, ou até de forma geral. Então, a crença em mim mesma de que eu não sou merecedora. Continua. Bom, a crença de que eu tenho que estar sempre sofrendo por uma coisa ou por várias coisas para que eu possa ser abundante em algum aspecto. É a crença de que é necessário sofrer e passar por muitas situações ruins para que se seja digno de atingir alguma coisa, sendo que eu sei de forma consciente que não é assim, mas inconscientemente, na minha parte interna, essa crença ela existe. Vamos para a seguinte. Bom, todas as outras são derivações dessas principais, então, Ok. de forma geral, seria isso. O resto tá meio que conectado a essas outras. Perceba que agora, com a tua compreensão, assimilação, se a pedra já não está se dissolvendo, evaporando. Sim, Quando elas estiverem totalmente desaparecido, você me fala. tá quase, mas ainda ficou um pouco. Toca e leia por que ficou ainda. Esse que ficou. Deixa eu perceber a pedra, calma. Ainda a pedra, o resto de pedra que fica é a ideia de que na vida as coisas não são fáceis. Tudo tem que ser muito difícil, porque se não for difícil, não tem como acontecer, não tem como fluir na minha vida. Isso realmente se aplica a tudo que já aconteceu na minha vida. Todas as coisas que eu acredito que eu consigo fazer isso, eu realmente consegui. E todas as coisas que eu achei por crenças que não seriam possíveis, realmente não foram. Mas em algum momento eu já passei por situações assim, onde eu consegui dissolver essa crença e se tornou algo fácil. Uhum. Então é a crença geral, isso se aplica a todos os aspectos da vida, de que todas as coisas têm que ser muito difíceis, tudo tem que ser muito difícil, e não necessariamente. Certo, então você vai perceber todos os traços, memórias, programas, engramas, tudo que esteja ligado a essa crença, a esse pensamento. Sim, eu consigo inclusive sentir que essa crença vem de muitas gerações passadas, inclusive anteriores à minha. Não é Exato, é uma crença que já nasceu comigo, no meu DNA, de alguma certa forma. exato, é isso que a gente vai dissolver, certo? Em toda linha de tempo, em toda e qualquer existência e consciência. Está dissolvido. Ok. E vem a palavra memória. O que você recebe de informação em relação à memória? Memória, eu só vejo imagem. Descreve as imagens. É uma imagem. É como se fosse um céu, sei lá, um céu escuro. Dá para ver muitas estrelas, mas tem linhas douradas como se elas formassem um caminho em meio ao céu. O que para mim não faz nenhum sentido agora, mas é uma imagem que me passa um sentimento agradável. Certo. Mergulha na imagem, toca das linhas douradas e veja a informação. Essas linhas douradas são o fluxo de energia vital que corre em mim. E o que é o fundo da imagem? É como se fosse o universo, porque é o céu, todo o céu, a vastidão do infinito. Certo. Você é então esse universo, essa vastidão. Sim, Uhum. E percebe que agora o fluxo está livre, que ele flui. flui perfeitamente. Agora perceba se não há o que a gente chamaria de fusão ou uma mistura, na verdade, que você também é o fluxo, para não separar o fluxo do universo, porque o universo é o fluxo e o fluxo é o universo, Sim, e você é ambos. tudo já é. Certo. Perceba se há espaços ainda de julgamentos dentro de você. Alguns poucos espaços, muito Certo. poucos. Mergulha nesses espaços de julgamentos, e leia as informações e vamos conversar com eles. Vamos deixar eles se expressarem. Bom, o julgamento que eu consigo identificar
é o julgamento para mim mesma, o julgamento de mim mesma, mas eu entendo perfeitamente, completamente, principalmente agora, que esse julgamento não faz o menor sentido. Então talvez ele nem seja tão relevante assim, porque eu já identifico que, tipo, não. Ok. Perceba o que é necessário para que esse espaço consiga ser participar desse que você falou, desse todo que você é agora. Se ele se dissolve completamente nesse inconsciência agora, né? Vamos dizer assim, com a Eu tua consigo frequência. dissolver, inclusive já está dissolvendo. Ok. E você vai visitando cada espaço que apareça nesse teu universo que necessita de julgamentos e perceba então quais se dissolvem e quais necessitam uma visão um pouco particular, precisa, alguma informação a mais para que ele possa se emancipar, né? Se dissolver. Ah, eu tenho um julgamento, eu encontrei. Esse realmente, esse é forte ainda. Descreva. Bom, é o julgamento, mas é um julgamento um pouco mais sexual. Mas eu também entendo que esse julgamento não é meu. Esse julgamento foi imposto para mim desde criança. Que é o julgamento de que eu não posso me relacionar, eu não posso me envolver com várias pessoas ou com mais de uma pessoa, porque isso acabaria ocasionando algo energético que não seria muito bom. Então, eu fico com aquela dúvida, às vezes eu quero fazer alguma coisa, falo, talvez eu não deveria, porque talvez não seja tão interessante assim, talvez, entre aspas, seja pecado, sendo que eu nem acredito em pecados, né, desde que não faça mal a ninguém, né, então, o Uhum, básico é não estar fazendo mal a ser humano algum, uhum. nenhum ser vivo, nenhum ser existente. Modula tuas frequências e observa no campo mental também, se não faz parte de um programa. Eu achei que me levou, o que foi imposto para minha criança interior para que ela acreditasse que essas coisas fossem verdade. Uhum. O que você achou? Uma lembrança? Sim, eu lembro quando eu era criança que a minha mãe lia a Bíblia para mim e ela me explicava de relacionamentos e tal. Ela falava que tinha que casar virgem porque sexo antes do casamento era pecado. Então, que eu só deveria ter um único homem pelo resto de toda a minha vida, que eu deveria casar virgem e que eu não poderia ter mais de um parceiro sexual ao longo da minha vida, porque eu só poderia me relacionar caso eu fosse casada ou então eu estaria cometendo um grave pecado. Enfim, Uhum. Minha mãe também falava que eu deveria, o ideal seria eu casar virgem. horrível. Quem fez isso deu merda, então. Não. Mas existe essa crença, e essa crença, que na minha parte consciente eu sei que não faz o menor sentido, mas algo inconsciente em mim acredita tanto que isso é verdade, que o meu próprio corpo, ele adoece se eu faço coisas que eu preferia, né, lógico, protegida, mas assim, o meu corpo, se eu uso muito a minha sexualidade, ele adoece, me dá algum tipo de infecção, porque é o meu inconsciente falando, não, eu não quero que você transe, Uhum. entendeu? Então você percebe que não há mais pontes ou separações entre o que está consciente e inconsciente, o que é engrama, o que é ancestral. Então agora, com essa consciência, essa luz, essa compreensão, se dissolve completamente esse programa e todos os códigos e traços que faziam com que esse programa tornasse real, mesmo que inconsciente. Então se dissolve o que é o engrama, o que o corpo segue inconscientemente. Ou seja, agora você atua livremente. Você deixa fluxo da tua energia circular sem julgar ou questionar, sem seguir programas ou condicionamentos, porque não são mais necessários. Perfeito. Absolvido. Agora você vai mergulhar novamente, você está no teu universo e perceba se há algum outro espaço que surge de julgamentos. Sim, Descreva. mas nesse espaço, na verdade, sou eu julgando os outros, e é um julgamento muito específico. E está relacionado a essa outra parte, mas dentro de mim, na parte também inconsciente,
existe uma rejeição, algo que rejeita o sexo masculino, todos os homens. Então, existe algo dentro de mim que julga e que rejeita homens, mas eu entendo por que eu me condicionei a isso. Também foram coisas que foram impostas desde a infância. Basicamente, essa rejeição, ela surgiu através, esse sentimento de rejeição, na verdade, ele surgiu através do meu pai, e eu aplico ainda esse sentimento nos dias de hoje, só que de forma contrária. Quando eu era criança, eu me senti rejeitada por meu pai, e eu, como adulta, eu rejeito inconscientemente todos os homens, porque, de certa forma, eu ainda não consegui dissolver completamente esse sentimento de rejeição, de não ser amada, né? De quando eu era criança. Certo. Você já trabalhou isso, já conscientizou em outros momentos. Ficou ainda algo. Sim, Perceba sim, o que ficou e se agora você vai conscientizar e emancipar completamente isto que ficou. dissolvido. Modula tuas frequências, harmoniza, equilibra tuas energias, sinta-se preenchendo de si mesma todo o teu espaço energético.